Olá, mamães, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo eu considero um assunto bem triste, na verdade, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui onde é que tá o piá. O sol tá horrível aqui, mas ele tá lá atrás, lá com a minha irmã. Nem sei se vai dar pra ver eles. Mas assim, o vídeo hoje é sobre quando a gente tem aquela rejeição com a gravidez, né? Quando a gravidez ela é indesejável ou quando a gente descobre num momento que a gente não digo nem que a gente não estava pronta, mas a gravidez não é desejada, tá? Eu vou, até que conversei com a Mana, né? Eu disse assim, eu quero ver se eu faço esse vídeo e faço longe do piá, porque eu não quero que ele escute as coisas, sabe? Porque assim, quando eu engravidei, eu e o pai dele, a gente não tava de fato num namoro, assim, a gente tava naqueles rolos, assim, como a gente chama pra cá. E quando eu engravidei, eu vi aquele positivo, assim, eu não tinha atraso menstrual, né, então deu três dias de atraso menstrual, eu pensei assim, agora lascou, eu sabia o que eu tinha feito, né. E aí quando eu fiz o teste positivo, eu fiquei com aquele teste na mão, eu pensei assim, agora ferrou, minha vida acabou, sabe? Foi só pensamentos negativos, eu não tive um pensamento bom naquele momento. E desde o início da minha gestação, eu tive muitos pensamentos assim, eu escorracei o rapaz da minha vida, quando ele mais ou menos que tentava se achegar, eu ia lá e expurgava ele de novo. Sempre quando tentava ver um tipo de conversa, eu não sei se pelos hormônios da gestação em si, ou se eu, por causa do meu orgulho, ia lá e expurgava mais ele. Às vezes eu penso assim, talvez hoje ele pudesse ser mais presente na vida do guri, ou não, eu também não sei, eu não tenho como saber, mas na verdade assim, eu expurguei ele muitas vezes. Né? Eu tenho a minha parcela, não estou tirando a culpa dele, mas eu tenho a minha parcela de culpa também. Mas enfim, eu passei uma gestação toda preocupada com o bem-estar do meu bebê, porque continuei trabalhando, né, na enfermagem, aquela coisa toda, dentro da pandemia. Até meus pacientes tiveram o Covid durante o período. E eu tive a opção, assim, de sair da escala, aquela coisa toda, mas sabe o que adianta eu sair da escala? Não adianta, eu vou ter que ter o contato, né, seja com o Covid ou com qualquer outro tipo de bactéria. Eu vou ter que ter o contato. Quando a gente é da área da saúde, não tem essa coisa assim de, eu vou fugir desse bicho ou vou fugir daquele outro bicho. Não tem. Então, eu trabalhei até os 6 meses. Quando fechou os 6 meses, tinha entrado em vigor uma lei quando teve, né, era o Jair Bolsonaro que estava como presidente, que daí eles fizeram aquela lei que as grávidas tinham que sair dos seus ambientes de trabalho e trabalhar home office. No meu caso, a enfermagem não tinha como, então eu fui excluída do meu âmbito do trabalho e fiquei em casa. E justamente quando eu fui assinar o papel para poder ficar em casa, por causa dessa lei, eu descobri a diabetes gestacional. E aí eu descobri em maio, dia 22 de maio, se eu não me engano, e logo eu internei por diabetes gestacional, que até então eu nem sabia que tinha. Fui fazer todo o acompanhamento lá pelo hospital onde eu ganhei o bebê. Então assim, além de ter toda aquela rejeição, porque eu não queria engravidar, né? Eu me formei em 2016, eu queria continuar estudando. Mas a gente já está em 2023. Ok, eu queria continuar estudando. Eu estava fazendo uma pós agora há pouco tempo antes de engravidar. Então assim, eu tive que parar toda a minha vida, eu tive que realocar a minha vida, botar os meus sonhos, adiar os meus sonhos, porque a minha realidade financeira não competia em ser mãe, trabalhar fora, não teria tempo para ser mãe, trabalhar fora, cuidar da criança e estudar, não ia dar para conciliar as coisas. Tanto que hoje eu trabalho em casa, cuidando do piá, deixa eu ver se eu consigo mostrar ele para vocês aqui, ó, lá com a mãe. Eu trabalho hoje em casa e eu não perco nada do desenvolvimento dele, mas isso não era uma coisa que estava na minha mente, eu só sabia que eu ia parir, né? No início da gestação, algumas pessoas que tiveram contato comigo e viram que eu estava super preocupada, que eu ainda pensei assim, meu Deus, eu tô grávida, o que eu vou fazer? Porque eu não queria. E aí eu fiquei pensando assim, até os 3 meses eu vou esconder, porque, né, tem aquela coisa tem mulheres que têm aborto espontâneo, aquela coisa toda, e eu ficava pensando assim, será que tá no lugar certo? Será que não tá no lugar certo? Eu fiquei com um
monte de coisas na minha cabeça. Eu não é que eu não aceitava, mas eu não queria aceitar. Na verdade, eu sabia que eu estava grávida, mas eu não queria aceitar a gravidez. E então, quando eu descobri a diabetes gestacional, eu fiquei pensando assim, poxa, mais isso, sabe? É tanta coisa. Quando eu descobri naquela transnucal que a gente faz antes de 13 semanas, eu descobri que era um guri. Me deu um alívio que vocês não têm noção. Ai, como assim? Eu sempre tive preferências por meninos. Não é aquela coisa assim, eu não gosto de menina. De certa forma, até não sou fã, entende? Eu gosto da menina lá. Mas assim, ó, eu ser mãe de menina, eu fiquei pensando assim, meu Deus, eu vou masculinizar. Gente, olha as minhas vestes. Vê se parece uma menina. Eu me criei, eu gosto desse tipo de roupa. Eu gosto de andar assim, sabe? Botar uma maquiagem, alguma coisa. Não sou, é muito raro eu botar uma maquiagem. Muito raramente vocês vão me ver maquiada. Então eu fiquei pensando, o que eu vou fazer com uma filha mulher? Vou masculinizar a guria, sabe? Então não é, tu gosta de mulher? Não gosto de mulher, eu gosto de homem e negão. Gosto de negão, pronto. Mas aquilo, quando veio assim, a mulher disse assim, é um menino, me deu uma sensação de alívio. Eu disse assim, bom, uma rejeição a menos. Porque eu já estava rejeitando a gravidez e rejeitando mais ainda se fosse uma menina. Quando ela disse pra mim, não, é um menino, eu disse assim, bom, já vai acalmar um pouquinho os ânimos, os meus ânimos. E aí quando deu a diabetes gestacional, eu fiquei 4 dias internada. E aquilo ali pra mim foi punk, no sentido assim, a minha gravidez ela não foi tranquila em nenhum momento, sabe? As pessoas de fora viam, olhavam assim, a Gabriela tá super bem, a Gabriela tá super bem, mas ninguém sabia o que estava aqui dentro, as minhas rejeições, as minhas preocupações. Uma vez sentada com a minha irmã no sofá da sala, a minha casa é logo ali, ó, naquelas, deixa eu ver aqui, ó, nessas casinhas aqui, ó, a minha casa, é uma delas. E eu falando com a minha irmã, e eu disse pra ela assim, mana, eu tô preocupada porque eu não sinto amor pelo meu filho. Eu sei que ele tá aqui dentro, eu já sentia ele mexer, eu tinha o monitor, eu até fiz um vídeo do monitor fetal, pra gente escutar os batimentos. E uma vez numa consulta de rotina, né, a médica pegou e me deu me chamou na chincha, assim. Chincha aqui no Rio Grande do Sul me xingou, né? Ela me chamou na chincha assim, disse assim, a glicose foi a 200 e tanto, porque eu levava o controle pra ela, disse assim, doutora, é que esse dia aí foi que eu tava louca pra comer um doce. E deu 200 e caquerada, alguma coisa assim. E ela me xingou, ela disse, segura a tua vontade, porque se tu subir demais a tua glicose, pode dar uma hipoglicemia no teu bebê e ele morrer no teu útero. Então aquela coisa assim, eu não sentia amor pelo meu filho, mas ao mesmo tempo eu cuidava dele, sabe? Eu não fazia, eu tô fazendo de propósito para perder. Não, muito pelo contrário, eu tinha todo um cuidado com ele. Só que quando ela me falou aquilo ali, eu fiquei pensando, eu disse, meu Deus do céu, eu vou ter que fechar a boca e vou ter que controlar as iras, come os doces depois, sabe? Eu não tive nenhum desejo durante a gestação, mas teve um dia que me deu muita vontade de comer um bolo, eu queria um bolo específico, e foi que deu essa alteração da glicose. Então ela me repreendeu. Vou também gravar um vídeo a respeito de diabetes gestacional. Mas assim, eu dizia pra minha irmã, eu disse assim, mana, eu tô preocupada porque eu não sinto amor pelo meu filho, eu cuido dele. Hoje eu sei que aquele cuidado que eu tinha com ele já era uma maneira de amar. Só que lá no meu íntimo, durante a minha gravidez, eu ficava pensando assim, poxa, eu queria ser essas mães que ficam acariciando a barriga, que conversa com o filho, que canta pro filho, sabe? Essa coisa assim, vamos dizer assim, dengosa. Eu queria ser assim, essa mãe carinhosa, essa mãe zelosa, que eu vejo que muitas mães, por exemplo, de Facebook são. Tu vê assim que as mulheres ficam babando na sua barriga. Eu tirei várias fotos para guardar de recordação, porque eu espero nunca mais gestar. Porque não foi uma experiência boa para mim. Se eu te disser assim, agora vai ser diferente. Não, eu não pretendo gestar. Não só pelo fato de que eu tive a diabetes gestacional, mas no final, no dia do parto, deu pré-eclâmpsia. Vou fazer um vídeo também a respeito só do dia do parto. Então, assim, é complicado no sentido assim que eu tive muita rejeição pelo meu filho. E eu sei que muitas mulheres passam por isso, né? Muitas mulheres rejeitam os seus bebês desde o dia que descobrem, seja porque tem problemas com o pai, ou às vezes até é uma gravidez desejada e de repente quando engravida já não tem mais aquilo, sabe?
E eu me recordo que um dia eu disse pra minha irmã, eu disse assim, mano, eu tô preocupada, porque eu já tinha barriga e a barriga já tava enorme e eu não sentia amor pelo meu filho. Só que no dia do parto deu um monte de complicação. E quando eu vi o rosto do meu filho, eu olhei assim pra ele, eu disse, meu Deus, que, que coisa louca, porque assim, eu não sei explicar a sensação que eu tive. Quando eu olhei para aquele rostinho virado em bochecha, a boca dele, aquele narizão de batata assim, e eu olhei aquele rostinho assim, e ele fitou os meus olhos. E aquele dia foi o momento mais lindo que eu passei na minha vida. E eu fico pensando assim, poxa, como eu pude rejeitar o meu filho dentro do ventre por quase 9 meses. Ele nasceu de 38 mais 1. Eu rejeitei o meu filho por quase 9 meses. Só que naquele dia, quando ele nasceu, eu fiquei pensando, como pode, cara? Queria eu ter sentido isso, queria eu ter sentido essa emoção, esse amor que eu sinto por ele hoje. A minha irmã ainda disse pra mim assim, corta esse teu cordão aí, porque eu não deixo ele dormir lá, eu não deixo ele lá pra nada. Quando eu voltei a trabalhar, eu deixava ele, ela que cuidava dele pra mim, mas quando eu decidi trabalhar em casa, eu disse, não, eu não quero mais ficar longe dele. Às vezes eu surto, porque ele tá no agito de mexer nas coisas e tudo, mas assim, é meu, entende? É que nem eu digo assim, ó, cortaram aquele cordão e a gente criou um cordão aqui fora muito lindo. Então, esse vídeo, ele não é para, digamos assim, ó, a falar das minhas mazelas da minha rejeição. Na verdade, esse vídeo é para se tu tá grávida e tu tá tendo uma rejeição da tua gravidez e tu não sabe como que vai ser lá na frente. Uma coisa que eu digo pra ti, talvez aconteça contigo, não é via de regra, claro, mas talvez aconteça contigo o que aconteceu comigo. Eu não senti amor pelo meu filho. Claro, hoje eu sei que o cuidado que eu tinha para com a gestação, cuidado com ele, todos os meses eu fazia ecografia, eu fiz o acompanhamento tudo bonitinho. Mas assim, hoje eu sei que o cuidado, tem um bicho voando ali, que o cuidado que eu tinha com ele já na gestação já era uma forma de amar e eu não sabia, né? Então assim, se tu tá fazendo, tu tá sentindo que tu tá com rejeição da tua gravidez, que tu acha que tu não vai dar conta, espera até o dia do parto. Porque eu vou te dizer assim, ó, eu desconheço. Eu não, é bem como diz assim, aquela tem uma frase, eu sei que na Bíblia fala também, mas assim, tem uma frase que diz que a felicidade ela é tão grande que ela transborda pelos olhos. E eu não sei explicar o que eu sinto pelo meu filho. Sabe, hoje ele é o amor da minha vida. Se alguém chegar e dizer assim pra mim, tu teria outro filho, ou não sei o que, ou de repente se eu programasse uma gestação para fazer diferente, eu não quero outra gestação, e não é pelo fato de que eu não quero que confunda os amores, não tem nada a ver. Eu simplesmente não quero passar por aquilo de novo, porque eu acho assim, ó, nem toda mulher nasceu para gestar. Meu sonho é adotar. Eu quero chegar num orfanato, bater o olho no negrinho lá e olhar para ele, é tu que eu vou adotar. Sabe, eu quero um filho aquele filho que nasça do coração. Mas assim, um filho que nasça no ventre de novo, eu não pretendo, né? Não sei como seria se eu tivesse uma segunda gestação, e espero que o sonho de Deus seja só uma gestação só. Mas o que eu quero dizer para vocês é, se vocês estão com rejeição na gravidez, espera até o nascimento, porque talvez aconteça contigo a mesma coisa que aconteceu comigo. Eu tive um encontro sobrenatural quando eu olhei, quando eu fitei os olhos. E quando a mulher chegou com ele assim pertinho, eu não tenho aquela foto que todo mundo tem de praxe, né? Quando nasce, bota o filho juntinho assim, eu não tenho aquela foto, não deu pra tirar. Depois no outro vídeo eu vou explicar pra vocês. Mas não deu pra tirar aquela foto. Mas eu lembro assim perfeitamente. Ah, mas é recente. Não. Cara, eu acho que vai passar 60 anos e eu vou me lembrar exatamente daquele dia. A mulher chegando com ele enroladinho naquele pano azul, aquela touquinha do hospital e aquela virado em bochecha, aquele bocão, que o guri é virado em beiço, e aquele narizinho de batata. Nossa, eu nunca vou me esquecer. E os olhos dele olharam para os meus. Eu sei que a criança não tem a mesma visão que nós, mas ele olhou diretamente para mim. Ele poderia ter olhado para qualquer outro lugar, mas ele olhou para mim. Então, o que eu quero dizer para vocês assim, se tu tá com rejeição da tua gravidez, espera. Espera, porque quando nascer tu vai ver que vai nascer um amor que tu não faz ideia do quanto dói a gente amar. É um amor que chega a doer.
porque eu não tenho palavras para expressar. Eu não sei explicar o que eu sinto pelo meu filho. A dependência que eu tenho dele, a dependência do que eu tenho de estar com ele, de saber que ele está bem, é um cuidado, às vezes é demais. Hoje, por exemplo, ele apresentou 37,9 de febre, trouxe ele para cá, já tinha dado um banho. Então, assim, Guri, graças a Deus, está ativo. Mas, assim, é um cuidado, é um negócio, assim, que tu pode estar mal, tu pode estar, sei lá, mas o bem-estar deles é crucial pra gente. Então, a única coisa que eu te digo assim, ó, se tu tá com rejeição da gravidez, espera até o dia do parto. Porque quando chegar no parto, tu vai ver que toda aquela rejeição, todo aquele desamor que tu sentia durante a gestação vai passar em fração de segundos quando tu vê o rosto do teu filho ou da tua filha.